Ontem nós tivemos o corte de juros, o tão sonhado corte de juros e o mercado despencando. Bitcoin que já estava corrigindo mais forte. Agora a gente precisa entender o que foi falado ontem, que na verdade foi um banho de água fria. Por mais que a gente tenha tido o primeiro corte, a gente provavelmente ainda, vai ter o de dezembro, mas isso também já começou a ser descartado. Ontem o presidente do Fed simplesmente deixou isso aberto e o mercado não está querendo ativo de risco, Bitcoin perdendo força. E agora, o que vai acontecer? Não é questão de ficar pessimista no mercado, e esse vídeo eu vou tentar levantar vários pontos para que você entenda, porque mudar a estratégia é necessário. E eu já tenho mudado, já tenho um tempo, tenho até algumas altcoins que estão negativas na carteira, e ainda assim eu já estou focado nessa questão de curto prazo, querendo focar um pouco mais agora. E ainda acredito que a gente vai ter uma alta. E eu vou te explicar os motivos pelos quais eu ainda acredito, mas não é aquela alta que todo mundo está querendo. E está tudo bem se acontecer. Eu vou me preparar para o melhor, tentar sugar mesmo que seja porcentagem pequena do mercado, porque a situação não está boa. A situação no mercado como um todo americano está até plausível, mercado tradicional. Mas o mercado de cripto, não está nada agradável, muito embora a gente consiga de fato ganhar dinheiro nesse mercado, vai dar para continuar fazendo curto prazo, tentando tirar porcentagens pequenas e até mesmo ver uma alta. Agora, se você está esperando somente aquela alt season lá de 2021, achando que ficar guardando um monte de meme coin, só comprar altcoin e não fazer nada, ainda que você consiga de fato achar bons momentos de compra, você provavelmente vai estar fadado ao fracasso. E eu falo isso porque eu também tenho altcoins que na verdade ficaram negativas e algumas eu já abri mão. E estou fazendo curto prazo para colocar dinheiro no bolso porque é o que eu estou enxergando. E é isso que está sustentando. Mas ainda assim, tem que ficar muito atento no que vai acontecer a partir de agora. E são os pontos que eu quero te mostrar aqui. Eu começo até comentando sobre o que está acontecendo no mercado. Dow Jones aqui subindo, a gente teve também o S&P 500 ainda segurando um pouco da alta, apesar do medo que foi causado na fala do Jeremy Powell, mas a gente vê que os ativos do mercado tradicional, eles estão tendo mais atenção dos touros. E aí fica aquele detalhe, e o ativo de risco, o que vai acontecer? Muito se fala agora no Quantitative Easing, que foi anunciado ontem pelo Fed, falando da possibilidade de ter injeção, comprar títulos, porque até então o Fed está arrancando a liquidez do mercado. Não tem liquidez nova no mercado de cripto e ele está ciclando. A gente não consegue ver, por exemplo, o Bitcoin agora, que renovou máxima histórica, tendo mais força em virtude aí do que tem acontecido no mercado lá fora, comparado ao que está acontecendo no mercado lá fora. A gente vê também que as altcoins, por exemplo, estão sentindo muito, porque toda hora a dominância do Bitcoin dando pancadinha para cima, o dinheiro sai e a galera acaba correndo do mercado de cripto porque está ficando negativo. Então não tem uma renovação de capital entrando. E agora muito se fala do que pode acontecer. E quando vai acontecer? Ou se vai acontecer? Acontece que agora o mercado já começou a ficar com medo da questão do corte de juros em dezembro. E a gente está vivenciando movimentos que na verdade deixam todo mundo tenso. Muita gente esperando só alt season. E eu já falo sobre alt season, acredito que a gente vai ter ali pancadas nas altcoins, mas nunca mais será como foi em 2021. E para você entender, foi mais ou menos nessa época que o Fed anunciou que cortaria. Aqui ele havia anunciado, isso daqui a gente viu, que nós vivenciamos problemas de saúde no mercado, mas quando ele cortou, demorou um tempo para o mercado reagir. E nós tivemos muita injeção de liquidez no mercado, isso aqui provavelmente acredito que não vai acontecer agora, mas eu ainda acredito que a gente vai ter um rompimento nessa região aqui, porque é o que provavelmente vai acontecer quando a gente estiver próximo ali da meta do Fed, que está bem longe. A questão do corte de juros não está deixando a galera muito mais eufórica. E isso vai ser, para mim, um conjunto. Agora a gente está numa situação crítica que não basta só cortar os juros. O próprio Fed está sinalizando a possibilidade de já começar o que é o Quantitative Easing, que é basicamente fazer a recompra de títulos para injetar dinheiro no mercado, para dar aquele empurrão na economia, porque está vendo que não está surtindo efeito. E a gente vai dar uma olhada no Bitcoin, vamos ver algumas oportunidades aqui, porque é isso que dá para fazer grana. E olha só, a gente já tinha iniciado uma reversão no semanal da dominância, que eu acredito que ainda assim que tiver provavelmente o que acontecendo, e não vai ser de imediato, acredito que isso ainda vai demorar um certo tempo,
porque vai levar alguns dias para o mercado se ajustar para a gente tentar iniciar e retomar novamente, né, essa queda na dominância, trazendo um pouco mais de capital para os ativos de risco, para as altcoins. Isso daqui depende de vários fatores, então não adianta a gente só conjecturar. Uma coisa que eu falo é para você dar uma olhada lá fora também para ver qual é o espírito, para entender, porque de fato tem muita gente ainda acreditando e sonhando em alt season. Muito embora a gente tenha ainda alta, você não pode ficar só nesse espírito de, meu Deus, eu vou ficar muito rico com alguma moeda. Realizar alguns lucros agora, pegar alguns fundos, porque a gente está fazendo fundo agora, e eu vou te mostrar que já tem possibilidade de você começar a ficar de olho. Ah, mas eu encerrei posições, coloquei o stop. Perfeito. Para quem vai estar com capital, pegar no curto prazo agora para poder lucrar vai valer a pena. A gente tem regiões aqui do Bitcoin que se ele perder, ele pode ir embora para baixo. E eu vou te mostrar. Mas olha como que as pessoas lá fora ficam otimistas, justamente acreditando que isso agora pode ser um bear trap, só para poder expulsar a galera, né? Essa correção e daqui a pouco com a injeção de liquidez a partir aí de dezembro para 2026, o mercado volte. E eu não estou falando isso agora só da minha cabeça, isso aqui é uma questão de pesquisa também, que eu tenho que ver como está o sentimento, a gente tem que ver isso de um modo geral. E olha as previsões que muita gente já tem feito, tá? A questão dos cortes de juros e também, obviamente, o que é injetando liquidez para a gente ver pancadas provavelmente com aquela busca de alt season. A galera lá fora do Brasil já projeta pelo menos 6 trilhões nas altcoins. Isso aqui eu acho que é otimismo demais. Mas essa correlação é muito interessante, porque a partir do momento que a gente tem o QE, né, a gente para o QT, que é basicamente esse apertamento que eles fazem, tirando dinheiro do mercado, a liquidez do mercado, e o Banco Central começa então a comprar títulos e colocar mais dinheiro em liquidez, a gente vê esse aumento, né, monetário e também a dominância caindo, é onde a gente começa a ver entrada de dinheiro nos ativos de risco também. Vai ter que ter uma confluência ali de fatores. A questão das tarifas também atrapalhou muito o mercado. A gente tem também corte de juros, que já começou a afastar a possibilidade de acelerar esse corte, que já passou da hora. A gente tem a pressão do próprio presidente dos Estados Unidos querendo que corte. E ainda por cima, a gente tem agora a questão do QE, que finalmente foi anunciado, mas tem que acontecer, tem que começar. E provavelmente depois disso é onde a gente vai começar a ver entrar dinheiro de fato nas altcoins. Isso não impede o fato de tentar fazer lucro no curto prazo. Depende muito da sua estratégia. E se você está totalmente inserido no mercado com dinheiro só em meme coin e altcoin, começa a ficar mais complicado para você. E esse artigo é bem interessante, que ele fala exatamente da questão do que é, que toda vez que a gente tem um início, né, pelo menos para poder fazer a compra ali dos títulos, o dinheiro começa a entrar e vem para os ativos de risco. Eu vou deixar esse link aqui também aqui na descrição para você poder aproveitar. E olha o que está acontecendo com o Bitcoin agora. Nesse momento, a gente tem uma região de liquidez que pode ser um possível suporte do Bitcoin agora para o curto prazo. E isso não vai impedir de ver o Bitcoin, por exemplo, perdendo toda essa região, mesmo que ele venha buscar liquidez aqui no curto prazo e venha buscar ainda o suporte dos 99 mil. E isso aqui pode ser bem ruim, até porque correções no semanal, a gente pode estar tentando aqui, ó, fazer um pivô de baixa, onde as médias estão apontando para baixo. Então a gente teria, né, possibilidade, obviamente, de recomprar, caso venha aqui embaixo, né, recomprar muito bem. Muito embora no curtíssimo prazo, a gente também tenha suporte aqui nessa região dos 106, né? Então, veja bem, agora é uma questão mais de estratégia do que você pretende fazer. Se você vendeu tudo e quer trabalhar pensando em um curto prazo, você vai descer o tempo gráfico aqui de 1 hora e você começa a enxergar algumas possibilidades, que é o que eu estou falando, buscar sobrevendas de 4 horas, sobrevendas de 1 hora e trabalhar no curto prazo. E se você perceber bem, olha o que está acontecendo também no gráfico de 1 hora, como que as altcoins estão perdendo valor. Nesse momento, daqui a pouquinho, quando o Bitcoin pegar a liquidez nos 106 mil, a gente provavelmente vai sentir também uma quedinha mais pesada nas altcoins para tentar retomar o que a gente deve segurar nessa região aqui. O problema é, para quem compra e vende no curto prazo, beleza. Para quem está agora cheio de altcoin na mão, fica mais difícil de você tentar ali brincar de fazer um trade e tudo mais. Você pode começar a analisar e buscar possibilidades dentro das moedas que você tem aí na sua mão, uma pool de liquidez para te gerar rendimento nesse momento, que está caindo. Pensar também em, de repente, criar uma proteção de hedge, fazendo ali um short com uma alavancagem bem baixinha, ou até mesmo tentar voltar surfando, fazendo swing trade na moeda, né? E isso acaba se tornando um pouco mais difícil. No entanto, a boa notícia é que quem tiver com caixa nesse momento vai conseguir fazer boas compras. Inclusive agora, a gente vendo essa, digamos que, saída de liquidez das altcoins e até mesmo o Bitcoin enquanto dominância, que não é muito agradável.
quando a gente vê a dominância subindo desse jeito no curto prazo e Bitcoin caindo, as altcoins sangram muito mais. Só que aí também te abre oportunidade de ganhos, por exemplo, no curto prazo. E eu quero te mostrar algumas moedas aqui para que você fique de olho para tentar recuperar um capital, entendendo a situação do mercado, entendendo que a gente ainda pode ter um pouco mais de correção, de repente nas 2 próximas semanas, muito embora a gente está com shutdown, os dados não saíram, e à medida que os dados forem saindo para poder trazer um pouquinho mais de tranquilidade para o mercado de repente recupera. E isso pode ser agora, para a semana que vem, na próxima novembro. Então, nesse momento agora, a gente está vendo uma correção, esse medo e desespero no mercado, fazendo as pessoas agora ficarem desesperadas e perdendo dinheiro, você pode observar oportunidades aqui. Vamos dar uma olhada agora em algumas moedas que eu acredito que são interessantes e eu não estou nem mandando você comprar nada. Eu estou realmente mostrando oportunidades que são aquilo que de fato eu tenho aqui buscado para mim. Além de fazer o trade, fazer pool de liquidez, procurar airdrop, você ainda pode fazer staking. Inclusive, eu já vou deixar até aqui alertado essa questão de promoção de final do ano para quem está fazendo o staking lá no Nome. Aqui, ó, vai ter sorteio de carro, né? Sorteio de iPhone, tudo isso lá na plataforma da Nome. Nome é uma plataforma global de rendimentos que as pessoas fazem stake lá, tem lá o T-Pool e eu já mostrei todos os detalhes aqui no canal, inclusive. Aqui dentro da Nome tem depósito, inclusive, que tá rolando agora um sorteio aqui que eu vou te mostrar, de XRP. Para quem gosta de staking, né, pegar rendimento para moeda que tá parada na carteira, para quem gosta, principalmente XRP, eles estão pagando muito bem aqui e tá dando um retorno que você pode olhar bem aqui no Twitter, ó. Condições especiais da Launchpool oferecida pela Nome, vai ganhar aqui, ó, stablecoins enquanto mantém seus ativos seguros como garantia. Faça o staking de 100 XRP, receba de volta 4 a 6 meses. Se você não entendeu, ele tá falando que você vai pegar o seu staking de volta e você vai ter aqui, ó, de 5 a 7 vezes mais na stablecoin que você vai ganhar lá dentro da plataforma. São possibilidades de ganho também que você consegue ter rendimentos aqui. Eu vou deixar o link do Twitter para você poder participar desse sorteio. Você pode abrir sua conta também na Nome. Você vai dar uma olhada que aqui tem várias outras moedas com API que paga muito bem. Eu tiro meu rendimento aqui, tiro o rendimento toda vez. E olha só que interessante, vai ter também o lançamento do token Nome que você já tem que ver no vídeo também. Eu vou deixar no final no card para você poder acompanhar. Dá uma olhada nessa novidade que tem aqui desse lançamento para você poder ganhar aqui a XRP Staking. Você pode fazer seu staking aqui e veja bem, você pode ganhar aqui, tá, ó, 150 mil que vai ser distribuído em XRP, XLM, Solana e HBAR. Você tem que dar uma olhada aqui, obviamente, e fazer o seu cadastro na plataforma para dar uma olhada. E aí você deve estar perguntando, pô, mas olha só, eu preciso de alguma estratégia para poder faturar no mercado agora enquanto o mercado está caindo. É exatamente o que eu estou tentando te mostrar nesse vídeo aqui. O que pode acontecer daqui para frente, apesar de ainda ter medo de fato, o mercado está meio instável, ainda tem várias possibilidades. Dá uma olhada, por exemplo, na NIR. Olha o gráfico de 1 hora da NIR tocando uma região de suporte. Para quem gosta de curto prazo, esses aqui são pontos interessantes porque a gente tem sobrevenda de 1 hora, ainda que ela venha cair mais. Então dá para poder, por exemplo, ganhar um pouco mais nesse retorno aqui, nem que você esteja alavancado ou até mesmo se você estiver ali fazendo seu swing trade. Continua acreditando em ser um bom ativo. E não é só a NIR que está nesse detalhe todo aqui de queda, tá? A gente está vendo, por exemplo, no gráfico de 4 horas, ó, só você limpar aqui, você vê que são boas oportunidades de compra para quem quer comprar no curto prazo. Ah, mas vai cair mais. O que você precisa entender é que é óbvio, né? Você vai comprar e vai ficar segurando, de repente pode corrigir. Mas quando a gente está pelo menos finalizando um movimento de queda, pelo menos as forças vendedoras estão se esgotando no curto prazo, você consegue ter uma entrada, né, onde você consegue colocar o seu stop e você vai tentar surfar no curto prazo. Eu tenho aproveitado muito para fazer esses movimentos aqui. Não é só na NIR. Inclusive, olha só o altcoin. Eu tenho falado da altcoin, aqui ó, trabalhando dentro desse canal. Eu deixei o meu alarme aqui acreditando que ela poderia voltar no 078 e eu até acreditei agora, na semana passada, falei, cara, não vai voltar mais. Muito pelo contrário, ó, trabalhando dentro do canal, acabou de voltar em um outro alvo. Acabei de realizar uma comprinha aqui mais um pouquinho, porque eu acredito que a gente está praticamente no fim aqui, né, dessa queda, pelo menos no curto prazo, ainda que ela volte para trabalhar dentro desse canal, porque aqui pelo menos eu coloco meu stop, faço lucro aqui, daqui a pouco saio também. Isso aqui já é algo que eu faço na minha rotina, porque agora, de fato, a gente não está enxergando possibilidade de comprar e ficar segurando, ah meu Deus, out season. Agora, a estratégia é melhor entender que dá para fazer um curto prazo para começar a colocar um pouquinho de lucro no bolso. Então, mercado de criptomoedas ainda vive. Vive por aparelho de respiração, está muito ruim nesse momento, em queda, mas com curto prazo dando soluções aqui de ganho.
Você pode ver o staking, você pode ver swing trade. E agora, se você de fato não quer fazer nada, não quer se arriscar, vale a pena você esperar. Pelo menos a gente apresentar uma reversão no gráfico diário. Porque no diário também, a gente está quase atingindo movimentos de sobrevenda. Isso aconteceu em vários momentos, tanto no Bitcoin quanto em algumas altcoins. O que você precisa entender agora? Será que a gente vai perder essa região? Tem uma liquidez aqui e o Bitcoin ainda pode fazer, de repente, um topo mais baixo, segurando a média para poder perder. Voltar nessa região que eu falei. Agora, isso aqui a gente tem que ter muita atenção. Porque se de fato chegar aqui, pode ser o terror de muita gente e uma baita de uma oportunidade. O que eu vejo agora? Se de fato a gente entender no diário que a gente vai perder essa região, a situação vai ficar muito crítica, tá? Bitcoin poderia voltar lá na região dos 94.700. Eu acredito que não aconteça isso, mas esteja preparado. Se você pegar qualquer moeda que seja agora, começa a subir no curto prazo, coloca um stop, realiza seu lucro para a gente ver para onde o mercado vai. Se você perguntar a minha opinião, acredito que final desse ano para o ano que vem, a gente vai ter alta muito boa no mercado. Só que até lá, para não ficar muito desesperado segurando muita perda, eu tenho comprado e vendido no curto prazo, que é o que está dando. Ah, mas é a moeda que está lá na carteira. Algumas ficaram negativas. Estou falando aqui porque isso aí é questão de estratégia. Algumas eu não estopei, a maior parte eu estopei, vendi ali com lucro também. Estou realizando uma carteirinha só de curto prazo. Ganho dinheiro no curto prazo, vou lá, enxerto para fazer preço médio ou compro outras no fundo, que é o que está valendo a pena agora. Então eu te falo agora, assim, estou deixando para você aqui registrado que eu, de fato, depois que passar esse vendaval no mercado, o mercado pode entregar boa valorização, principalmente a hora que entrar mais capital, mais liquidez, que é o que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Só não espere aquela alta de out-season 2021. Então faça lucro no curto prazo, esteja preparado. Caso a gente encontre agora aqui uma sobrevenda no diário, para você estar comprando, colocando ali o stop para ficar tranquilo e daqui a pouco se bombar, venda. Coloca o seu lucro no bolso. Eu estou fazendo live todo dia, eu tenho vídeos aqui te falando de várias oportunidades. Mas diante do que aconteceu ontem, diante do que a gente está vendo em relação ao medo instaurado, eu só estou deixando registrado aqui para você que a estratégia ainda não mudou. Acredito de fato que a gente pode chegar de 130 a 150 mil no Bitcoin ainda. Esse ciclo está todo diferenciado e já estão falando que aquele ciclo de 4 anos acabou. Tudo bem, mas o mercado te dá várias porcentagens, ainda que você trabalhe no gráfico de 5 minutos, 1 hora, diário, o diário está bem melhor de você trabalhar para ficar um pouco mais tranquilo, comprando em sobrevendas. E isso aí vai depender da sua estratégia. Tem o stake, como eu falei aqui no nome, você pode fazer pool de liquidez, pode fazer swing trade. Se você trabalha alavancado, aproveite para comprar em fundos. Você não vai shortar o mercado na hora que ele já estiver derretido. Aí você já tem que ter estratégia para poder abrir um long. Inclusive aqui embaixo tem um link para você entrar na Black Friday e aproveitar para entender esse movimento e colocar a estratégia em prática. Ganho de curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, enfim. Eu vou continuar te atualizando porque, para mim, isso aqui é oportunidade. Só que sei que tem muita gente com medo e apesar de a situação não tá legal, tem muita coisa para poder acontecer no mercado ainda em 2025 e a gente vai ter que aguardar. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Minha tentativa foi aqui clarear um pouco. Eu sei que a situação no mercado não está favorável, mas a gente tem que ir no passo a passo para poder aproveitar. Fica atento, aproveite a oportunidade de curto prazo, porque ajuda muito a melhorar aí a sua carteira. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.